Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco a respeito de normas regulamentadoras, especificamente aí da NR1 e da NR7, que é até uma dúvida aí de auditoria do PBQPH. Na construção civil tem construtoras que têm os colaboradores CLT ou PJ, né, trabalhando na empresa. E tem construtoras que optam por contratar um MEI, né, para atividades específicas, pintor, pedreiro, azulejista e tudo mais. E qual que é a documentação que a gente tem que ter nos dois casos? Quando a construtora tem os colaboradores CLT, ela tem que ter lá o PGR, o PCMSO, né, fazer o ASO, né, dos colaboradores na admissão, periódico e na demissão. Né? Isso está lá dentro da NR7. Né? E tem que fazer também o gerenciamento de riscos, que é o dentro da NR1. Então, quais são os riscos das atividades e o que ela vai fazer para prevenir os riscos e para a proteção dos colaboradores com relação aos riscos identificados lá no NR1. Quando a gente fala de MEI, o MEI ele é uma pessoa jurídica, né? Então nós temos duas coisas distintas aí. Nós podemos ter um MEI, que ele é só MEI, então ele é um CNPJ e ele trabalha sozinho. E temos também um MEI, a possibilidade de ele ser um empregador, ele ter um colaborador CLT trabalhando com ele. Então, são duas coisas distintas. Quando o MEI ele não tem colaborador nenhum, ele não é empregado dele mesmo, ele é uma pessoa jurídica, ele é dono da empresa e não tem funcionários, não tem colaborador. E aí ele sai fora do que preconiza lá a NR7, porque a NR7 é específica para empresas que tenham colaborador CLT. Se o MEI não tem colaborador CLT, ele não precisa fazer o PCMSO. E nem tem lógica fazer o PCMSO dele mesmo, né? Fazer o ASO dele mesmo. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas o MEI ele tem também que identificar lá os riscos, né? Então ele não entra no PGR lá da NR1. Ele tem hoje, o governo instituiu aí uma lista por atividades, né? Uma lista de riscos por atividade dos MEIs. Então na construção civil tem uma lista específica de MEI para construção civil. Aí sim, o que o MEI tem que fazer com essa lista de riscos? Se precaver e se proteger de acordo com quem identifica lá essa lista. Então, para cada risco identificado lá, tem como você se proteger e se precaver. Né? Então, no caso de MEI só, é só você se precaver utilizando o EPI, fazendo os treinamentos da NR35, na NR18, todos os treinamentos pertinentes da sua atividade, como MEI. Quando você é empregador, é um MEI empregador, né? Aí o seu colaborador vai ter que ter lá feito o ASO, né? Dentro do PCMSO. E você precisa ter o PCMSO para identificar lá a qual condição que o colaborador está entrando na empresa, né? A saúde dele. A gente faz aquele atestado de saúde ocupacional na admissão para verificar como que o empregado entrou na empresa, o estado de saúde dele. Depois nós fazemos o ASO periódico para verificar como está a saúde dele no decorrer da prestação dos serviços dele como empregado na empresa. E depois nós fazemos o ASO na demissão, para verificar se ele saiu com a mesma saúde que ele entrou. Porque caso contrário, ele pode depois entrar com processo contra a empresa, porque ele adquiriu uma doença no exercício da função para aquela empresa, sendo MEI ou sendo uma empresa normal sem ser MEI. Né? Então, qual que foi a dúvida geralmente que foi levantada em uma auditoria? Se o MEI tem que fazer as mesmas ações como se fosse empregado. Então, eu respondo, não é. De acordo com o artigo lá da CLT, empregado é toda pessoa física, né, que trabalha para um empregador em troca de uma remuneração. Né? Então, o MEI, só o MEI, ele não é um empregado. Agora, o MEI pode ter um empregado. Aí esse empregado entra lá, se for CLT, ele entra como empregado daquele empregador. Aí ele passa a ser empregador.
Então era essa a dúvida. Então precisa tomar cuidado, porque às vezes as pessoas estão pedindo documentos, por exemplo, o PCMSO, do MEI sozinho. Isso não tem respaldo nem jurídico em nenhuma norma, porque na própria NR7, né, lá na descrição da NR7, para que a aplicação dela, ela é justamente para as empresas que têm colaboradores CLT. Então, se o MEI não tem nenhum colaborador CLT, ele não tem aquela norma NR7, não é para ele. Está bem descrito na aplicação da norma. Perfeito, pessoal? Agora, o PGR, lá no NR1, também é para os colaboradores, só que o governo instituiu essa lista dos MEIs. Aí sim, no MEI, ele não precisa ter o PGR, mas ele tem que usar essa lista para verificar lá os riscos que ele está envolvido, sendo empregado ou sendo MEI PJ, para ele poder usar lá os EPIs, né, ter os treinamentos correspondentes para evitar os riscos de acidente e tudo mais no trabalho. Perfeito, pessoal? Então são situações distintas. Uma coisa é você ser uma empresa CNPJ com colaboradores. Outra coisa é você ser uma empresa CNPJ sem colaboradores. Quando não tem colaborador, não entra PGR, não entra PCMSO. Nem NR1, nem NR7. Quando você é MEI, né, tem a lista de MEI lá por causa do PGR, aí entra só os riscos, mas não tem PCMSO, nem ASO, só para o MEI. E quando o MEI é empregador, aí entra o PGR para o MEI, que é empregador, porque tem um empregado CLT. Aí cabe PGR e cabe PCMSO e ASO para esse colaborador. Perfeito, pessoal? Só atente aí, porque nas auditorias isso pode ser identificado e é bom você fazer um estudo disso para saber, para não fazer coisa desnecessária, né, que tem custo, a gente sabe que tem custo, e atender plenamente as normas e está dentro aí do compliance que a gente chama, que é atender integralmente as normas governamentais aí. Perfeito, pessoal? Um grande abraço, depois a gente volta a discutir mais assuntos.